Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos repercutindo a notícia, a decisão da Meta de mudar a política de checagem de fatos nas redes sociais da Meta, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. Inclusive, o CEO da Meta deve adotar uma política que foi seguida por Elon Musk. São as notas da comunidade. Os usuários da rede social acabam apontando erros e fragilidades da informação que tenha sido postada por alguém, podendo inclusive ou não colocar ali algum tipo de documento que se contraponha àquela informação inverídica na visão daquele usuário. Você, delegado Palumbo, Zuckerberg disse inclusive que vai trabalhar com Donald Trump com o objetivo de pressionar governos a permitirem essa nova sistemática. Será que Donald Trump vai precisar entrar em campo para fazer isso? Ele percebeu, né? Ele é extremamente inteligente. Ninguém fica bilionário com o cérebro do tamanho de uma ervilha. Ele é muito inteligente. Quem é o braço direito dele? Elon Musk. Ele, é lógico que ele quer se juntar aos poderosos. As pessoas gostam de quem tem poder. E ele mudou a chavinha rapidamente. Afinal de contas, ele é um empresário muito bem sucedido, e mudou a chave. O Trump quer agir dessa forma? Ok, vamos agir dessa forma. Isso é o que faz a maioria dos empresários que tem um mínimo de bom senso. Ele não vai querer arrumar uma briga com o homem mais poderoso do mundo. Ele não vai querer fazer isso, tenho certeza que não. Agora, voltando um pouco ao raciocínio do Kobayashi, algumas pessoas adoram nos rotular. Eu, por exemplo, sou chamado de fundamentalista porque eu sou católico, levo muito a sério a minha religião, que é o catolicismo, e sou chamado de fundamentalista porque eu defendo a vida, porque eu sou contra o aborto. Agora, as redes sociais, elas são bastante complacentes se você colocar qualquer tipo de besteira, como, por exemplo, besteira não, apologia ao crime. Se você colocar uma foto fumando um baseado, você não é punido. Agora, se eu colocar que eu sou contra as drogas, fazer um vídeo falando que eu sou contra as drogas, muito provavelmente esse meu vídeo vai ser ou banido ou vai reduzir ao máximo o alcance. E como eu havia falado, a gente tem que falar por códigos. Eu, por exemplo, não posso falar de aborto, eu tenho que fazer um gesto com a barriga, colocando uma arminha na barriga para as pessoas entenderem que eu estou falando da morte de um ser vivo, de uma pessoa que está respirando, cujo coração está batendo, que sente dor a partir de algumas semanas. Eu tenho que falar em código, isso é absurdo. Agora, se você for falar que é a favor da liberação das drogas, se você postar que você está no Morro do Rio de Janeiro com um monte de traficante, aí passa porque passa batido. Aí não tem censura nenhuma, aí não tem regulamentação nenhuma. Então, hoje, as redes sociais, elas pendem muito mais para um lado que para o outro. Para quem é conservador, e não é direita extremista não, para quem é conservador de direita, sofre bastante nas redes sociais. Muitas vezes nós temos que falar por códigos. Agora, Mota, e essas declarações de integrantes do governo federal que chamam o fim da checagem da Meta a um convite à extrema-direita? Você não acha que a politização do debate tende a tornar as discussões muito rasas? Eu defendo a liberdade de expressão, Caniato. Então eu defendo a liberdade das pessoas dizerem o que quiserem, ainda que sejam as maiores bobagens. Eu acho que todo mundo deve dar a sua opinião e a gente ouve todos os lados e toma a nossa decisão. Eu uso as redes sociais desde o início. Eu comecei no falecido Orkut. Eu me lembro quando o Facebook começou. O Facebook você só conseguia usar se você recebesse um convite de alguém. Não era aberto para qualquer pessoa entrar. E eu consegui alguém que eu conhecia, que já estava no Facebook, recebia um convite. Eu uso as redes sociais desde o momento zero aqui no Brasil. E eu me lembro que no início havia uma dominação da esquerda nas redes sociais. Esse processo virou em algum momento aí entre 2010 e 2014. Foi quando houve um despertar do espectro político que a gente chama de direita no Brasil. E aí começaram a surgir aqueles memes. E aí, realmente, a direita, os liberais, primeiro os liberais, depois os conservadores. Os conservadores demoraram mais para sair do armário, mas a direita consolidou um domínio absoluto das redes sociais, tanto no lado do debate político, quanto
e eu acho que isso que incomoda mais, no lado do humor. A direita desenvolveu essa habilidade de destruir uma figura pública, uma argumentação, um simples meme. Você bota uma fotografia, uma frase em cima, uma frase embaixo, e aquela figura pública tem a sua atuação criticada da forma mais corrosiva possível. A gente viu isso acontecer no passado recente e, por incrível que pareça, nós vimos jornalistas vir a público dizer que aquilo não podia ser permitido. Como é que não há uma lei que proíbe as pessoas de fazerem memes, porque era um absurdo fazerem memes com a autoridade? Então, realmente, esse ataque à liberdade de expressão saiu de qualquer controle e a razão é simplesmente uma luta pelo domínio das redes sociais. Essas pessoas vivem num mundo tão distanciado, desconectado da realidade, que elas acham que se elas conseguirem o domínio do discurso nas redes sociais, que com isso elas vão alterar a realidade. Então não vale nem a pena você entrar num debate, né? Como eu disse outro dia, quando você encontrar alguém que ainda acredita no comunismo, não perca tempo discutindo, levanta e vai embora, porque é caso perdido, não há o que discutir. Então, hoje em dia, você tem uma escolha, a escolha é muito simples, ou você é a favor da liberdade de expressão, e aí você tem que estar disposto a ouvir coisas que te desagradam, como ouvir alguém que é contra a liberdade de expressão. Então, ou você é a favor da censura, e preste bem atenção, 99% das pessoas que são a favor da censura têm essa posição porque têm a certeza que são elas que vão controlar essa censura. Agora, Nelson Kobayashi, durante a tarde eu estava conversando com o nosso coordenador, o Felipe Gustavo, e ele lembrou de uma coisa interessante. Salvo engano, no ano passado, um pouco antes das eleições, eu me lembro que o TSE promoveu uma série de reuniões com as empresas, as redes sociais, né, com os representantes aqui no Brasil, todas aquelas determinações por conta da campanha eleitoral, etc. E o então presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, chegou a exaltar a colaboração da Meta com a Justiça, enfim, também por conta de outras ações que necessitavam da colaboração da empresa no fornecimento de dados e por aí vai. Agora tem essa decisão da Meta que, digamos, talvez não agrade a muitos integrantes do nosso judiciário. O que a gente pode vislumbrar, caso essa política que será adotada nos Estados Unidos também seja implementada aqui no Brasil? Poderia a Justiça, provocada por algum partido ou mesmo o Ministério Público, tomar algum tipo de decisão em relação a um programa de uma rede social, uma empresa privada, no que tange a distribuição de conteúdos ou não? Ou isso seria ilegal? Olha, Caniato, se aqui no Brasil a Meta, que é a dona do Instagram e do WhatsApp, do Facebook, começar a agir como o Twitter, a Meta vai começar a ser tratada pela Justiça como o Twitter, como o X foi recentemente tratado. Por isso é que eu não acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Meta vai continuar como está e vai continuar sendo enaltecida pelos poderes, principalmente pelo Poder Judiciário, como uma grande colaboradora da Justiça, sempre atendendo a todas as suas ordens, sempre colaborando com a Justiça, bloqueando usuários quando essa for a determinação judicial, enfim, e a gente não vai ter problemas com a Meta por aqui. Por aqui, o alvo ficou mesmo com o Twitter, que teve que dar alguns passos atrás para sobreviver, então não vejo grandes mudanças. Se mudasse, aí a gente teria problemas. Agora, delegado Palumbo, eu percebi muitas manifestações, pessoas que talvez não tenham passado por isso, não entendem exatamente como funciona atualmente a sistemática de checagem de fatos e como isso atinge as postagens dos usuários que tratam de temas, digamos, polêmicos, e alguns nem são tão polêmicos assim. Mas você deu exemplo quando trata de questões ligadas a aborto, mas eu imagino que o senhor já tem conversado com muita gente. O que acontece quando uma pessoa publica uma mensagem que é entendida pela rede social, pelo algoritmo ou pelo departamento com humanos, né, que fazem essa verificação e acabam determinando a retirada? O que acontece na prática? Você posta uma frase, uma ideia,
Você critica alguma coisa e aí a rede social retira isso e aparece uma mensagem onde você publicou? Explica pra gente. Ou então nos comentários, né? Se você escrever, eu já dei vários prints, já fiz vídeos, inclusive, onde o meu seguidor colocou assim: Deus te abençoe, Deus te guarde. Esse comentário é ocultado pela rede social, pelo Instagram e pelo Facebook. Ele vai lá para os últimos comentários, fica lá escondido, quase ninguém vê. E quando você toma uma punição, quando o seu conteúdo é excluído da rede social, cai o número de seguidores, você entra numa punição chamada Sheldon Ban, que é, ou seja, você não consegue achar o usuário, você tem que digitar, por exemplo, meu nome, Delegado Palumba, colocar até a última letra, senão você não me acha lá. Eles te escondem, eles acabam entregando muito pouco a sua... Aliás, menos de 10% das pessoas que são seus seguidores recebem as suas postagens. Sendo ela boa ou ruim, menos de 10% recebe. Se tiver alguma coisa que a gente não entende, porque não tem uma explicação plausível, por que eu não posso colocar Deus te abençoe? Por que eu não posso falar que eu sou contra a liberação das drogas? Simplesmente eles não entregam essa mensagem para o nosso público. E menos de 10%, 1% acaba recebendo. E a punição vem, você não sabe, como o Mota falou num outro programa, você entra com o recurso, eles dão uma desculpa qualquer, que a gente está atentando contra as diretrizes da plataforma, mas eles não especificam quais são as diretrizes, e fica por isso mesmo. Simplesmente fica por isso mesmo. O Kobayashi mencionou que já foi, entre aspas, né, censurado, percebeu que algumas postagens não foram entregues para a maioria dos seus usuários, houve diminuição nos acessos, principalmente nas visualizações. Delegado Palumbo falou a mesma coisa. Você já passou por isso, Mota? Em todas as plataformas, Canhato. Em todas as plataformas que eu uso, sem exceção. Numa delas eu fui desmonetizado. Foi o caso mais grave, fui desmonetizado, recebi um aviso que eu tinha violado os padrões da comunidade, mas eles não iam me dizer nem qual foi a violação, nem qual foi a postagem em que isso ocorreu. Aí eu perguntei, então como é que eu resolvo esse problema? Não, você tem que revisar todos os seus vídeos, eu tenho centenas de vídeos, você tem que olhar os seus vídeos um por um, olhar os padrões da comunidade e você tem que adivinhar onde foi que você violou. Eu não leio aquele documento padrões da comunidade, mas todas as coisas que eu publico nas minhas redes sociais, elas passam pelo mesmo crivo de bom senso que eu uso aqui na televisão. Então, e aí eu vou contar um fato curioso, eu tinha, a pessoa ainda é minha amiga, mas na época, essa pessoa trabalhava nessa rede social, tinha um cargo alto nos Estados Unidos. E aí eu entrei em contato com ele, foi meu amigo de escola, e ele falou, deixa eu olhar, Roberto. Aí ele passou alguns dias e me ligou e falou, Roberto, eu olhei todo o seu conteúdo, eu não vi nada demais no que você publicou, eu vou conversar aqui dentro. E ele teve algumas conversas com executivos da empresa, até que chegou o momento em que os executivos pararam de responder as perguntas dele. Então, realmente não havia nenhum motivo, o delegado Palumbo está correto, é um filtro ideológico, é um filtro da pauta woke. Se você não subscrever todos os itens da pauta woke, você eu estou usando baseado no anúncio do Zuckerberg, mas vamos aguardar para ver, né? Você é colocado num limbo, ninguém tem acesso às coisas que você diz, ou, na pior das hipóteses, já aconteceu com inúmeras pessoas que eu conheço, você tem a sua conta simplesmente bloqueada, e eles geralmente não te dizem por quê. Agora, eu queria aproveitar, Canhato, só explicar como é que funciona essa história das notas da comunidade, porque é uma grande sacada do Elon Musk. As notas da comunidade, elas não são escolhidas através de um sistema de votação. Então, vamos, por exemplo, o delegado Palumbo fez uma postagem que gerou polêmica. Então, o sistema faz um pedido a várias pessoas para que analisem aquela postagem. Digam se aquela postagem tem algum erro factual, se usa a linguagem inapropriada. Agora, o sistema não resolve se a postagem é apropriada ou não
através de votação. Não é assim que funciona. O sistema olha os usuários, né, que opinaram sobre aquela postagem e ele valoriza uma opinião quando ela é dada por pessoas de perfis diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que tradicionalmente eu voto de forma diferente da do Kobayashi, mas no caso da postagem do delegado Palumbo, nós dois concordamos que aquela postagem é imprópria. Então, aquela postagem, né, sobe no ranking para ser considerada imprópria. Então, é um sistema que impede você de combinar com vários amigos, olha, vamos todo mundo lá dizer que a postagem é imprópria. Não funciona assim, é um sistema muito inteligente. E o que é curioso, a gente vê postagens do próprio Elon Musk sendo submetidas a esse crivo. De vez em quando tem uma postagem dele que vem lá com notas da comunidade. A gente vê postagens oficiais de governos que vêm com notas da comunidade, postagens de políticos que colocam lá um discurso pomposo e lá embaixo vem uma pequena nota da comunidade dizendo, olha, isso aí não é verdade, está aqui as fontes, as notas sempre apresentam fontes, que tem que ser fontes confiáveis, públicas. Então é um sistema excelente. Eu acho, isso é só opinião, eu subscrevo tudo que o Kobayashi falou, mas eu também tenho dificuldade de ver como é que a Meta vai implantar isso nos Estados Unidos e ter um sistema diferente em outros lugares. Porque, na verdade, os usuários se comunicam, né? Tudo que eu posto aqui no Brasil pode ser visto no mundo inteiro. Então, vamos ver como é que essa situação vai evoluir. Pois é, tema importante, a gente vai seguir acompanhando, monitorando qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.